que lhe podia valer a demissão imediata como castigo às indiscrições. De Palmas, onde se 312 R. Magalhães Júnior encontrava, mandara o barão de Capanema cartas ao Visconde de Pelotas, denunciando o perigo argentino. Dirigira-se também ao governo, e o governo dera publicidade à sua denúncia. Como se não bastasse, manda cartas também a outras pessoas, inclusive ao coronel Cunha Matos, e é este quem toma a iniciativa de requerer a Deodoro da Fonseca uma sessão especial do Clube Militar para exame do assunto. O marechal acede, imediatamente, uma vez que era patriótico o motivo invocado. Cunha Matos lhe dizia estar em jogo a segurança do Império. Realizou-se a sessão, presidida por Deodoro, a 7 de agosto de 1887. Estavam presentes numerosos oficiais, entre os quais, além de Cunha Matos, o tenente-coronel Sena Madureira, o mar Henrique Valadares, o capitão de maré-guerra Custódio José de Melo, o capitão Cerzedelo Correia, tendo todos estes participado dos debates. Cunha Matos disse que considerava de seu dever comunicar o teor da carta do barão de Capanema aos seus companheiros. O barão não é um homem vulgar, mas um servidor respeitável do país. Um homem de critério e não um visionário. Ele está apreensivo com as probabilidades de uma guerra com a Confederação Argentina e receia que os resultados nos sejam funestos. Diz que, pelo que tem visto, julga inevitável a guerra e que nós, os oficiais que nos reunimos em sociedade, devemos tratar da reorganização do exército, porque se a guerra vier e nos encontrar no estado em que nos achamos, apanharemos inevitavelmente. Todos se mostraram impressionados e acharam que se devia pedir medidas urgentes de ampliação dos quadros do Exército e melhoria de suas condições materiais. O capitão de maré-guerra Custódio José de Melo declarou que o Clube Naval ia fazer o mesmo. O Clube Militar apoiara unanimemente a indicação de Cunha Matos, mas a maioria dos oradores responsabilizou o governo pelo estado de desorganização em que se achavam o Exército e a Marinha. Estava, porém, criado o ambiente que os conservadores desejavam. E ao se iniciar na Câmara a discussão do orçamento do Império para o ano de 1888, o gabinete insistia sobretudo em Deodoro, primeiro volume, 313, aumentar os gastos militares. Os conservadores distrairiam as atenções dos militares dos assuntos políticos e fariam com que o gabinete aparecesse, mais uma vez, como o defensor, o patrono, o reorganizador das Forças Armadas. Curioso é o fato de que os militares, e com eles republicanos e abolicionistas, no primeiro impulso, embarcaram precipitadamente na aventura proposta pelo barão de Capanema e sustentada logo, com um entusiasmo suspeito, pelos mais intransigentes dos conservadores, inclusive por aqueles que estavam mais diretamente ligados ao escravagismo. Quem repôs as coisas no seu verdadeiro lugar foi um abolicionista de visão larga, o deputado liberal Joaquim Nabuco. Em 1887, estava ele na Inglaterra, onde, perante a famosa Anti-Slavery Society, fora denunciar, como já fizera antes na Assembleia Geral, as companhias inglesas de mineração que exploravam o trabalho escravo e se recusavam a pôr em liberdade centenas de homens, que de há muito deviam estar livres, pelos próprios termos do contrato de transferência da propriedade das jazidas auríferas. Com a nomeação para o gabinete de um dos deputados de Pernambuco, deu-se imprevistamente uma vaga na Câmara, a ser preenchida por eleição no primeiro distrito eleitoral daquela província. Por duas vezes, na legislatura de 1879 a 1880, e na de 1885, dissolvida com a ascensão do barão de Cotegipe ao poder, fora Nabuco um dos deputados por Pernambuco. Agitara, incessantemente, o problema da abolição, com a eloquência de sua palavra de grande tribuno. E agora os abolicionistas exigiam o seu imediato regresso da Inglaterra, para empenhar-se em nova campanha, na qual o grande paladino liberal teria de enfrentar o ministro do Império, Manuel do Nascimento Machado Portela. Estava este seguro de si, convencido de que governo não perde eleição. Nabuco, entretanto, graças à campanha que desenvolveu, com a ajuda de José Mariano, outro grande abolicionista, saiu vitorioso. Feita a apuração, promoveram-lhe, em Recife, ao ser conhecido o resultado, uma extraordinária manifestação popular. Embarcou para a corte. Em Salvador da Bahia, receberam-no com outra apoteose. Na corte, não foram menores as demonstrações populares. Ao seu desembarque, a 29 de 314, R. Magalhães Júnior. Setembro de 1887, os alunos da Escola Naval, embora incorrendo em censura, comparecem incorporados. A sensacional vitória de Nabuco repercute por todo o Brasil. E, como vimos no capítulo anterior, empolgar a mocidade da Escola Militar de Porto Alegre.
Reconhecida a legitimidade do seu mandato, a 4 de outubro, Joaquim Nabuco é convidado a prestar juramento e a tomar posse, o que faz no dia imediato. Está na fase final a sessão legislativa e vai ser votado o orçamento do Império. Discute-se, principalmente, a parte concernente às despesas militares. Insurge-se o grande parlamentar contra os preparativos bélicos em que os conservadores insistem. No seu entender, não se pode pensar em aparelhamento militar enquanto a nação estiver dividida em senhores e escravos. Porque tal divisão influi, de forma nociva, na própria organização da defesa nacional. A escravidão ainda se reflete sobre o modo por que o governo trata o exército brasileiro, proclama Nabuco. O governo está empregando o nosso exército em um fim completamente estranho a tudo o que há de mais nobre para o soldado. O governo está empregando os soldados brasileiros como capitães do mato na pega de negros fugidos. Espicaça o brio dos militares, estabelecendo um confronto entre os deveres dos soldados nas nações livres e o emprego da força armada nas nações em que existe o cativeiro. A profissão mais alta e mais horrorosa do que a do soldado? A profissão mais baixa e mais degradante do que a de capitão do mato? Prega a solução pacífica das divergências entre as nações do nosso continente, como um antídoto à corrida armamentista, ao acirramento dos ódios, aos processos violentos. Se me fosse permitido, aproveitaria a discussão desse crédito para, em vez de despesas de guerra, que só levam alegria ao coração dos fornecedores e dos patoteiros, que naturalmente cercam como aves de rapina a carcaça dos governos desmoralizados, proclamar que devíamos procurar a realização de uma ideia grande e nobre, que uniria toda a América. Lembraria a instituição do arbitramento para resolver quaisquer questões entre os dois países. Diodoro. Primeiro volume. 315. Insiste em que é preciso resolver, sem delongas, o problema do cativeiro. O Partido Conservador faria obra mais patriótica se tivesse coragem de encarar a situação do Brasil, interna e externa, como um conjunto de circunstâncias que devem ser consideradas de modo completo. A questão servil está na base da questão militar e se, mantendo a escravidão, corresse o perigo iminente de uma guerra, o Brasil passaria por um grande estremecimento e a escravidão seria abolida a ato contínuo. Para contraste, eis uma amostra do pensamento conservador, expresso nessa mesma sessão por Andrade Figueira, que, entre outras coisas, censura os alunos da escola naval, pela quebra da disciplina, comparecendo à manifestação a Nabuco. Para que é criado o exército? Para que é recrutado? Para que é organizado? Para que concorrem os cofres públicos com os soldos e todas as vantagens concedidas à classe militar? Entende o deputado fluminense que é para manter a ordem interna e que a rebelião dos escravos contra os seus senhores deve ser combatida pela tropa de linha. Se hoje se prega a indisciplina, querendo fazer crer ao soldado que não deve cumprir a ordem para prender escravos fugidos, amanhã será difícil fazê-lo compreender o dever de defender a pátria e combater o inimigo. É preciso não perturbar a consciência do soldado, mas deixá-lo entregue à disciplina do seu regimento e do seu superior. O ponto de vista em que se coloca Joaquim Nabuco é adotado por todos os militares abolicionistas. Melhor elucidado, o clube militar, que se deixará impressionar tão vivamente pelas denúncias do Barão de Capanema, começa a desinteressar-se da questão da Argentina, para voltar suas baterias contra o escravagismo. O paralelo traçado, por Nabuco, entre os verdadeiros soldados e os capitães do mato, tivera um efeito imediato no seio da classe militar, desejosa de elevar-se moralmente, de dignificar-se aos olhos da nação. Tudo isso nos mostra como se entrelaçam, como se fundem. 316. R. Magalhães Júnior. Como se identificam singularmente estes três acontecimentos de capital significação na vida brasileira em fins do século passado: a questão militar, a abolição e a república, asterisco. Asterisk. 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 Em outubro de 1887, realiza o Clube Militar, sob a presidência de Deodoro, memorável reunião para tratar da questão servil. O resultado foi este: o exército, em absoluto, não mais se prestaria ao papel que lhe queriam atribuir. Interpretando o sentimento da classe, Deodoro resolve apresentar à princesa Isabel, então exercendo mais uma vez a regência, um requerimento de dispensa, encaminhado com um ofício ao Visconde da Gávea, ajudante-general do exército. Depois de afirmar que era imprudência opor barreiras à forte corrente abolicionista e que constitui injustiça clamorosa o morticínio decretado a homens que buscam a liberdade sem combates nem represálias, declara Deodoro que o seu protesto é motivado pelo papel menos decoroso e menos digno que se quer dar ao exército. E prossegue: o exército é para a guerra leal, na defesa do trono e da pátria, para outros afazeres que necessitam a força armada, a polícia, que alistou-se para esse fim.
Afirma que a pega de negros fugidos pelo exército, embora fácil e agradável para uns, para outros é repugnante. Dá claramente a entender que haveria sabotagem da oficialidade abolicionista, que tudo faria no sentido de falharem as diligências. Hoje quer-se a captura e o resultado será a falha. Salvariam os oficiais as aparências. Seria difícil, se não impossível, provar-se a falta cometida. Mas haveria prejuízos, perda de força moral e inconveniência à disciplina. O ofício, traduzido em linguagem direta e concisa, dizia ao ajudante-general: não nos deem, a Rui Barbosa não escaparia à influência militar na abolição. No artigo intitulado Dia Máximo e publicado a 14 de maio de 1888, escreveu ele: Espada Redentora, tu cresceste no horizonte da pátria, grande, luminosa, serenadora, entre as ameaças de tempestades, como a curva do arco-íris, o sinal da aliança entre a nação, o escravo e o soldado. Desde então incorreste na desconfiança, nas perseguições, mas no coração das classes populares, que te viram cintilar ao lado do direito inerme, asseguraste laços de fraternidade que te hão de associar para sempre às conquistas civis do nosso progresso, à transformação liberal das nossas instituições, citado por Batista Pereira, em Vultos e Episódios do Brasil, 2. Edição, Brasiliana, páginas 110-111. Diodoro. Primeiro volume. 317. Tais ordens, porque não as cumpriremos. Deodoro sabia, bem, que o ajudo, nete general do exército devia considerar essa manifestação uma impertinência. Tanto assim que lhe faz um apelo: Vossa Excelência tenha paciência e aceite o requerimento. Faltou, porém, essa paciência ao Visconde da Gávea, que dobrou o ofício e o requerimento, endereçado à regente, enviado junto, e devolveu tudo, num rompante, ao presidente do clube militar. O requerimento à princesa regente, assinado por Deodoro. Na qualidade de presidente do clube militar, e que melhor poderia ser qualificado de memorial ou petição, estava redigido nos seguintes termos: Senhora, os oficiais, membros do clube militar, pedem a Vossa Alteza Imperial venha para dirigir ao governo imperial um pedido, que é antes uma súplica. Eles todos que são e serão os mais dedicados e mais leais servidores de Sua Majestade, o Imperador, e de sua dinastia, os mais sinceros defensores das instituições que nos regem, eles que jamais negarão em bem vosso os mais decididos sacrifícios, esperam que o governo imperial não consinta que nos destacamentos do exército que seguem para o interior com o fim, sem dúvida, de manter a ordem, tranquilizar a população e garantir a inviolabilidade das famílias, os soldados sejam encarregados da captura de pobres negros que fogem à escravidão, ou porque já viviam cansados de sofrer os horrores, ou porque um raio de luz da liberdade lhes tenha aquecido o coração e iluminado a alma. Senhora, a liberdade é o maior bem que possuímos sobre a terra. Uma vez violado o direito que tem a personalidade de agir, o homem para conquistá-la é capaz de tudo. De um momento para outro ele, que dantes era um covarde, torna-se um herói. Ele, que dantes era inércia, se multiplica e se subdivide, ainda mesmo esmagado pelo peso da dor e das perseguições, ainda mesmo reduzido a morrer, de suas cinzas renasce sempre mais bela e pura a liberdade. Em todos os tempos, os meios violentos de perseguição, os quais, felizmente, entre nós ainda não foram postos em prática, não produziram nunca o desejado efeito. Debalde milhares. 318. R. Magalhães Júnior. De homens são encerrados em seguras e frias masmorras, onde morrem apertados por falta de luz e de ar. Através dessas muralhas as dores gotejam, através dessas grossas paredes os sofrimentos se coam, como através do vidro se coam os raios de luz, para virem contar fora os horrores do martírio. Debalde milhares de famílias são atiradas aos extensos desertos. E lá, onde vivem liquens e os ventos passam varrendo a superfície dos gelos e beijando as estepes, tudo morre. Mas os ódios concentrados de tantos infelizes são trazidos e vêm terminar, às vezes, no seio dos próprios perseguidores. Impossível, pois, senhora, esmagar a alma humana que quer ser livre. Por isso, os membros do clube militar, em nome dos mais santos princípios de humanidade, em nome da solidariedade humana, em nome da civilização, em nome da caridade cristã, em nome das dores de Sua Majestade o Imperador, vosso augusto pai, cujos sentimentos julgam interpretar e sobre cuja ausência choram lágrimas de saudade, em nome do vosso futuro e do futuro do vosso filho, esperam que o governo imperial não consinta que os oficiais e as praças do exército sejam desviados de sua nobre missão, que não deseja o esmagamento do preto pelo branco nem consentiria também que o preto, embrutecido pelos horrores da escravidão, conseguisse garantir sua liberdade esmagando o branco.
O exército havia de manter a ordem. Mas, diante de homens que fogem calmos, sem ruído, tranquilamente, evitando tanto a escravidão como a luta e dando, ao atravessar cidades, enormes exemplos de moralidade, cujo esquecimento tem feito muitas vezes a desonra do exército mais civilizado, o exército brasileiro espera que o governo imperial conceder-lhe-á o que respeitosamente pede em nome da humanidade e da honra da própria bandeira que defende. Asterisco, 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 asterisco. Dom Pedro II tinha embarcado a 30 de junho de 1887, no Gironde, para a Europa, a fim de tratar-se, gravemente enfermo de diabetes e impaludismo. Teve como médicos os doutores Bouchard, Peter e Brown-Séquard, em Paris, e Charcot, Semola e Di Giovanni, em Milão. Regressou pelo Congo, em agosto de 1888, depois da convalescença em Aix-les-Bains. Diodoro. Primeiro volume. 319. A linguagem desse documento não deve ter desagradado a princesa regente. Mistura de independência e de aulicismo. Recusando um serviço ao governo mas protestando lealdade ao imperador e à dinastia, figurando a oficialidade a verter lágrimas pela ausência do soberano enfermo, exprime franca adesão à corrente abolicionista mas, ao mesmo tempo, mostra como Deodoro e o grupo de militares sob a sua liderança ainda estavam longe de qualquer pensamento republicano. Feriam, ainda, o gabinete, não o trono. O alvo era ainda Cotegipe, não o imperador. A imprensa republicana, entretanto, não perderia a nova e preciosa oportunidade de estimular o espírito de independência do exército, caminho que fatalmente conduziria à queda da monarquia. E conhecida a observação de Quintino Bocaiúva, quando Silva Jardim partia para uma de suas pregações republicanas. Segurando um dos botões da farda do então tenente Lauro Miller, teria dito o grande jornalista: "Pois é com isto que eu conto fazer a república." Os pronunciamentos repetidos do exército, na questão militar, primeiro, e agora na questão servil, iam encaminhando os acontecimentos no sentido das aspirações do líder republicano. Desmoralizada a instituição do cativeiro, com a recusa das Forças Armadas, e aderindo à campanha abolicionista chefes conservadores como o conselheiro Antônio Prado, antigo ministro da Agricultura e chefe do partido em São Paulo, e o senador João Alfredo Correia de Oliveira, chefe conservador em Pernambuco, precipita-se o desfecho. Os conservadores, que tinham tirado o seu prestígio do predomínio econômico, alicerçado menos na propriedade das terras de lavoura do que a posse da escravaria que as rodeava, e sempre haviam sido o elemento da resistência às iniciativas dos legisladores de tendências libertárias, chamavam agora a si, num golpe de estratégia política, a solução do problema. Derrotados pelas circunstâncias, pela força insopitável dos acontecimentos, pretendiam emergir vitoriosos, como os heróis da batalha, com a troca repentina do estandarte sob o qual vinham lutando, para negar e retardar aquilo que, com a ascensão ao poder do gabinete João Alfredo, se apressariam a dar, não num tardio impulso de magnanimidade, mas por simples expediente político. A posição do clube militar, melhor dito, a posição 320. R. Magalhães Júnior. Do Exército, que Deodoro representava inconcussamente, terá de ser somada pelos historiadores aos fatores decisivos que determinaram o apressamento da abolição, concertada nos arraiais conservadores como um trunfo decisivo a ser jogado e tramitada a galope no Parlamento do Império, em maio de 1888. Não só arrancavam mais uma vez uma bandeira dos liberais, mas ainda abriam caminho para uma reconciliação com o Exército. Antes, porém, examinemos as circunstâncias em que se verificou a queda de Cotegipe e a ascensão de João Alfredo ao poder. A deportação dissimulada, o incidente Leite Lobo Melindra, a marinha de guerra, queda do gabinete de Cotegipe, ascensão de João Alfredo, afinal, a abolição, Deodoro no cortejo cívico da imprensa, a Rosa de Ouro, a Guarda Negra Joaquim Nabuco e a campanha federacionista, voto de adesão e voto de caridade, crise em São Paulo, sangrento conflito, demissão de Cardoso de Melo, necessidade de afastar Deodoro, pretexto, uma expedição a Mato Grosso. Susso, vantagens oferecidas e recusadas, conflito entre a G, o AR da N Egra e os republicanos, demite-se o promotor Sampaio Ferraz. Como vimos, embora com a dignidade arranhada, conseguirá sobreviver. À questão militar, o gabinete conservador do Barão de Cotegipe. Entretanto, incidente de menor relevo, envolvendo também militares, havia de em breve apressar-lhe a queda. A figura central desse incidente foi um oficial de marinha, o capitão-tenente Leite Lobo, que começara a apresentar sintomas de alienação mental e cuja conduta, por isso mesmo, se tornará um tanto ou quanto inconveniente. Preso por um alferes do Corpo Militar da Polícia, foi Leite Lobo levado para a delegacia do 1.
Graus distrito, onde cruelmente o espancaram, em razão dos protestos que opunha à prisão, asterisco. Tal a barbaridade do ISPA, asterisco, tal incidente verificou-se na madrugada de 28 de fevereiro de 1888. Foi o capitão-tenente reformado Antônio J. Zé Leite Lobo preso, a 1h30 da madrugada, ao invadir a casa N0240 da Rua do Hospício. Na delegacia, o alferes da polícia, Henrique José Rodrigues Batista, não só o fizera espancar brutalmente, como metera num xadrez comum, ferido, entre bêbados e ladrões. No dia seguinte, o tenente-coronel do Exército Luiz de Belrepaire R.O., tio do preso, foi fardado à delegacia do Sacramenho, para dali retirá-lo e, sendo maltratado, deu ordem de prisão àquele alferes, por desacato. O capitão-tenente foi removido para a casa de saúde do Dr. Eiras, sendo ali submetido a corpo de delito, sob pressão dos militares. Mas o odiado chefe, 322, R. Magalhães Júnior, camento que o caso suscitou protestos veementes da imprensa e o Clube Naval se reuniu, para examinar o assunto. O resultado dessa reunião não podia deixar de ser uma severa condenação das autoridades policiais e dos seus criminosos métodos de ação. O clube militar não deixou passar a oportunidade de manifestar-se, hipotecando sua solidariedade à Marinha de Guerra e fazendo carga contra o governo. O príncipe de Augusto, sobrinho da regente, não pôde, como oficial de marinha, que era, manter-se alheio à questão. Ficou também solidário com os colegas de farda e se incumbiu, ele próprio, de expor à princesa Isabel a gravidade da situação. O barão de Cotegipe foi chamado ao passo e asseverou que o incidente não tinha a expressão que lhe queriam emprestar seus adversários, pois abusos de tal natureza podiam ser praticados por autoridades arbitrárias mesmo sob o mais tolerante dos governos. A princesa Isabel não concorda com suas explicações, asterisco. Acha que as autoridades têm abusado e que o chefe de polícia Coelho Bastos, o rapa-coco, asterisco, deve ser demitido. Cotegipe não concorda. Seria um desprestígio para o gabinete, ceder à pressão dos militares e da imprensa, demitindo um homem de sua inteira confiança. A polícia só merece censura pela sua conduta violenta e arbitrária, responde a princesa. A presença desse homem na administração só pode representar uma perda de força moral, por parte do gabinete. Insisto em sua demissão, senhor barão. Nesse caso, responde Cotegipe, Vossa Alteza tem as mãos livres para agir como melhor lhe pareça. Dê Vossa Alteza desde logo a demissão do ministério. Estou de polícia, desembargador João Coelho Bastos, intransigente escravagista, correu em defesa dos seus auxiliares, mandando a corpo de delito também os soldados Biase e Francisco José Ferreira. O fraco ministro da Justiça, Samuel McDowell, resolveu dar cumprimento à ordem de prisão. Deu alferes, mas os membros do clube naval exigiam a expulsão desse suboficial das fileiras da polícia. Só amainou a questão com a queda do gabinete Cotegipe. Asterisco, detalhes deste episódio estão contidos em carta de Isabel a Dom Pedro II, datada de 14 de março de 1888, existente, em manuscrito, no arquivo do Museu Imperial, de Petrópolis e que vai publicada no apêndice deste volume. Asterisco, assim apelidado porque fazia rapar a cabeça dos escravos fugidos, que mandava apreender e restituir aos donos. Diodoro. Primeiro volume. 323. Velho e cansado. Servi até o extremo limite de minhas forças. Até onde tem sido possível transigir, transigi. Mas, de agora em diante, não transigirei mais. Não me resta outra alternativa senão a de agradecer os seus serviços e constituir outro ministério. Vou mandar chamar o senhor João Alfredo. É uma excelente escolha. Não vejo outro homem melhor, nem mais capaz. Terminou, assim, a entrevista entre a regente e o presidente do conselho. Estava encerrado o domínio de Cotegipe. Mas não estava, ainda, o dos conservadores. Em carta ao pai, enfermo na Europa, escrevia a princesa: quanto à escolha dos novos ministros, fui eu quem indicou o João Alfredo. Este foi quem escolheu os outros. Deixei-lhe toda a liberdade para que pudesse organizar o gabinete como fosse necessário, à vista da maioria parlamentar. Seria esse o Ministério da Abolição, problema em que estava, já então, vivamente interessada a princesa Isabel, cuja simpatia pelos escravos era conhecida. Exultaram os oficiais com a queda de Cotegipe, visto por todos como o arqui-inimigo da classe. Asterisk. João Alfredo reservara para si a pasta da fazenda, além da presidência do conselho.
O deputado Costa Pereira foi chamado para a pasta da guerra, o senador Vieira da Silva para a da Marinha, o senador Antônio Prado para a dos estrangeiros, o deputado Ferreira Viana para a da Justiça e o deputado Rodrigo Silva para a da Agricultura. 3 membros da Câmara Temporária e 4 da Vitalícia formavam esse gabinete, de breve duração, que seria o penúltimo do Império e o último constituído pelo Partido Conservador. Menos de 2 meses depois, levaria João Alfredo à Câmara o projeto de abolição total e definitiva da escravidão em terras do Brasil, cercando-se de incontestável popularidade, no momento em que impulsionou a elaboração e a promulgação dessa lei. Contudo, sendo seu gabinete uma continuação do gabinete de Cotegipe, não conseguiria fazer. 324. R. Magalhães Júnior. Com que desaparecessem os vestígios da fratura à vida N, sistema dominante com a atitude de hostilidade dos meios militares para com o poder civil. Esforçou-se, no entanto, o novo chefe do gabinete, o mais que pôde, em tal sentido. Pouco depois de feita a abolição, o ministro da Guerra, Tomás Coelho, nomeava o irmão de Deodoro, Marechal Severiano Martins da Fonseca, para exercer, interinamente, o mais alto posto administrativo do Exército, o de ajudante-general. Era o mesmo oficial que fora demitido do comando da Escola Militar, por não ter conseguido, em 1887, impedir que os seus alunos comparecessem, em massa, ao desembarque de Deodoro. A interinidade parecia exprimir a intenção do governo de pô-lo à prova. Se contivesse Deodoro, em seus impulsos, poderia ser confirmado no cargo em caráter efetivo. E realmente foi confirmado, pois a essa nomeação se seguiram meses de bonança. A 8 de maio de 1888, o presidente do Conselho, João Alfredo, apresenta à consideração da Câmara dos Deputados o projeto que visa abolir definitivamente o cativeiro no Brasil. Em face das novas disposições da maioria conservadora, teria o projeto governamental sido votado naquele mesmo dia, se não fosse a exigência do regimento, para que antes recebesse parecer. Nomeia-se, para este fim, uma comissão especial, enquanto Joaquim N. Nabuco, com os recursos de sua incomparável eloquência parlamentar, abre os debates, concitando os deputados a dar todo o apoio à iniciativa do governo. Os derradeiros e os mais renitentes partidários da escravidão ensaiam combater o projeto, numa última e desesperada resistência. Andrade Figueira é o primeiro a atacá-lo veementemente, como inoportuno e daninho. Alfredo Chaves, o desastrado ministro da Guerra do gabinete de Cotegipe, também vê na abolição uma ameaça à ordem pública e à organização social. Outros protestos se fazem ouvir. Mas em 3 dias o projeto é discutido e finalmente aprovado, por 83 votos contra 9, sendo imediatamente remetido ao Senado, onde chega a 11 de maio, sendo votado a 12 e igualmente aprovado, com apenas 5 votos contra. No dia seguinte, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel referendava a nova lei, que tomara o número 355, em cerimônia festiva. Diodoro. Primeiro volume. 325. Realizada às 15h30, no Paço da Cidade, asterisco. Desde esse dia e durante mais de uma semana, todo o Rio de Janeiro ficou em festas, a começar pelos teatros, que deram récitas especiais, com as portas franqueadas ao público. Bailes, paradas, passeatas, queima de fogos de artifício, concertos públicos, tudo serviu de motivo às celebrações do grande acontecimento. 6 dias depois, a 19 de maio, realizou-se o desfile cívico promovido pelos órgãos da imprensa da corte, cuja contribuição para a causa da abolição fora inestimável. Tendo início no campo da aclamação, esse desfile percorreu todo o centro da cidade, ao espolcar de foguetes, precedido de uma banda militar. Cada órgão de imprensa tinha uma delegação no cortejo, representando sua direção ou sua redação. E, à frente de todas essas personalidades, representativas das letras e do jornalismo, logo depois da banda de música, aparecia a cavalo, ereto, em sua farda de gala, o marechal de campo Manuel Deodoro da Fonseca, aquele que, na presidência do clube militar, sustentara que o exército não era constituído de submissos capitães do mato. Feita assim a abolição entre festas e aplausos, entre manifestações de entusiasmo da imprensa e torneios de oratória, em que a princesa imperial foi endeusada em todos os tons, parecia que a monarquia ia recuperar o prestígio comprometido. 2 meses após a assinatura da lei de 13 de maio, regressa o imperador da Europa, a bordo do vapor francês Congo. Um grupo de alunos da escola militar, ignorando as observações irônicas da minoria republicana, escala o Pão de Açúcar e lá em cima estende, para que o soberano leia, uma enorme faixa de morim, com a interjeição salve, em letras de 8 metros.
O desembarque, no Arsenal de Marinha, é festivo. Bandas militares executam o hino nacional. Quando Dom Pedro II aparece na escada, na sua sobrecasaca preta, a multidão prorrompe em aplausos. Viva Dom Pedro! Viva o imperador! Outras vozes secundam essas aclamações. Viva Dona Isabel! Viva a Redentora! A carruagem imperial, seguida pelos carros dos ministros de Estado e grandes do Império, roda para o Paço Imperial. Asterisco, em apêndice. Neste volume, o leitor encontrará a carta em que a princesa Isabel narra aos pais as emoções desse dia. 326. R. Magalhães Júnior. De São Cristóvão, por entre filas de soldados perfilados, que apresentam armas. Ninguém diria que, pouco mais de um ano depois, viesse o trono a desaparecer e que um imperador tão popular partisse, em silêncio, para o exílio, numa triste e cinzenta madrugada de novembro. Jornalistas monárquicos exaltaram. A significao de Quila Apodios. Ovação legítima, espontânea, inesperada, que muito abalou o soberano, dificultando-lhe a serenidade majestática, ao passo que em lágrimas não contidas se banhava o rosto da veneranda imperatriz, escreveu Carlos de Laet. O mesmo acontecimento, comentado por Joaquim Nabuco, ervia de pretexto a que afirmasse que a missão da monarquia, no Brasil, não tem par na história das dinastias. Logo depois, no mês de setembro, uma cerimônia expressiva converte a herdeira presuntiva do trono imperial em centro das atenções gerais. Na Catedral Metropolitana, toda a corte reunida, presentes os imperadores, os altos dignitários da Igreja Católica, recebe a princesa Rosa de Ouro, que lhe enviará o Papa Leão XIII, em homenagem a quem referendar as leis que haviam posto fim à escravidão em terras do Brasil. D. Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará e orador notável, faz o discurso de saudação, que é, todo, um hino de exaltação e de louvor à princesa. O presidente do Conselho, João Alfredo, e seu ministro da Justiça, Ferreira Viana, resolvem tirar partido político da abolição em favor do trono. E, com a ajuda de José do Patrocínio, asterisco, organizam, procurando dar a entender que se trata de uma associação espontânea de homens de cor, gratos à princesa Isabel, a famosa Guarda Negra, defensora da monarquia e destinada, principalmente, a impedir que decorram normalmente os comícios republicanos. Muitos dos homens da Guarda Negra são capoeiras, desordeiros notórios, agora armados de Petrópolis, grossos cacetes, faca, navalha e garrucha, sob as vistas complacentes da polícia, se não mesmo por ela protegidos e asterisco, as reuniões preliminares para a organização da Guarda Negra se realizaram na redação do jornal que José do Patrocínio dirigia. A cidade do Rio. Essa milícia suplementar, que prometia morrer pela princesa, era, ao que se dizia, financiada pela verba secreta da polícia, donde afirmar Rui Barbosa que fora sancionada pela regente como uma instituição do Estado. Patrocínio, de republicano, passará a monarquista, logo após a abolição. E Ferreira Viana, o ministro da Justiça, antes um crítico severo da monarquia e do César Caricato, agora que chegará a ministro se reconciliava com o imperador a quem antes tanto atacara. Diodoro. Primeiro volume. 327. Mulattoes. Onde se anunciasse uma reunião republicana, aí estaria a Guarda Negra, para perturbá-la, atacando, dispersando, intimidando os curiosos que se reunissem para ouvir falar bonito ou por solidariedade aos que atacassem a monarca. Asterisco 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 feita a abolição, Joaquim Nabuco compreenderá que sua atividade parlamentar perderia o relevo, o brilho, a significação, se não tomasse, desde logo, outra bandeira em suas mãos. Não poderia dormir sobre os louros da vitória conquistada a 13 de maio. Recebe incitamento da imprensa, inclusive da Revista Ilustrada, para que agite e defenda o projeto de federação, que apresentará na sua rápida passagem pela Câmara em 1885, já no crepúsculo do domínio liberal. O projeto já estava arquivado, pois, dissolvida a legislatura, passará a ser um papel inútil. Renova o Nabuco e, apresentando-o, profere longo e interessante discurso, pretendendo provar que era perfeitamente exequível a ideia da federação, dentro do próprio regime monárquico, asterisco. Não via as incompatibilidades fundamentais que alguns denunciavam e que, sobretudo, os republicanos timbravam em acentuar, sem querer ceder aos liberais o privilégio de realizar o que só lhes parecia consentâneo com a democracia popular. De começo, salientou Nabuco a aceitação que o projeto anterior havia tido nas províncias, principalmente a de Minas Gerais, a da Bahia, a de Goiás. Explica que, entre os liberais, existe unanimidade em torno da ideia, só havendo uma divergência quanto à forma,
Uns entendiam que a federação poderia ser instituída por lei ordinária, outros que somente através de reforma da Constituição do Império. O temor, de que participa_a Nabucco, é o de que, feita a reforma descentralizadora sem constituinte, outra Assembleia Ordinária, em momento de pânico ou de reação política, tente destruí-la. Lourenço de Albuquerque, em aparte, declara não ter esse receio. Mas o orador retruca, Anais da Câmara dos Deputados do Império, sessão de 8 de agosto de 1888. 328. R. Magalhães Jr. Já vimos, por um simples telegrama, o Ministério Liberal suspender o ato adicional. Não era de estranhar que uma legislatura conservadora desfizesse, por lei ordinária, o que outra tivesse feito por sua exclusiva competência. Sabe Nabucco que o principal escolho do seu projeto é a oposição que há de encontrar nos conservadores do Senado. Contudo, sustenta que a federação não pode ser feita senão por meio de uma reforma constitucional. Há uma razão que prevalece em meu espírito, uma razão política, para pedir a Constituinte. A objeção principal que leva alguns dos meus ilustres amigos a não aceitar a adoção pura e simples da reforma constitucional é a oposição que se prevê à Constituinte da parte do elemento conservador do Senado. Mas, senhor presidente, cedo ou tarde a democracia há de achar-se em luta aberta com o Senado e é melhor que essa luta se trave antes de termos capitulado, como escapamos de capitular, quando quiserem dar ao Senado até o próprio poder constituinte. Estimulado pelos apoiados que receberá de muitos deputados, Joaquim Nabucco continuou a combater a Câmara Vitalícia. O poder constituinte, aquele que reside na nação, não se comunica de forma alguma a uma instituição como o Senado, verdadeira estratificação de camadas sucessivas, depositadas por gerações diferentes, sem homogeneidade política, sem relação alguma com o estado crescente da sociedade. Ninguém poderia retratar melhor o Senado do Império. Combatendo a centralização do poder, combatendo a vitaliciedade do Senado, na verdade os liberais faziam duras restrições ao regime e, querendo liberalizar a monarquia, serviam inconscientemente aos designios republicanos. Eram, em muitos casos, os batedores do caminho, os vanguardeiros do movimento que haveria de liquidar o império. Joaquim Nabucco, porém, defendia a federação com a maior pureza de sentimentos, na convicção firme de que seria possível, com boa vontade, fundir as duas ideias, monarquia e autonomia provincial. Lembrou que, em 1841, já havia Silvestre Pinheiro Ferreira, um estadista que não é suspeito ao Partido Conservador, redigido um documento que qua Diodoro, primeiro volume, 329, lhe ficou de precioso e que não era senão um projeto de divisão do Brasil em 5 monarquias confederadas, escrito sob a forma de carta ao imperador. Profundamente monarquista, declara N. Nabucco, Silvestre Pinheiro entendia que, com os príncipes da casa reinante no Brasil se poderia fundar, como posteriormente fez a Alemanha, confederando suas monarquias sob a direção suprema do representante do Império, 5 monarquias correspondentes às 5 grandes regiões em que se divide naturalmente o Brasil. Observa Pedro Luiz Soares de Souza que, hoje, ele encontraria pessoal de sobra para isso. Mas Joaquim Nabucco não quer desenterrar ou ressuscitar esse velho projeto. Espera! Que exclama, da tribuna da Câmara, eu não venho propor que se fundem monarquias subordinadas à direção do governo central. Pelo contrário. O que venho propor é a criação de repúblicas, como hão de ser os diferentes estados confederados do Brasil, unidos pelo laço nacional da monarquia. O exemplo que encontra e de que lança mão, em seu discurso, é o dos Estados Unidos, sem atentarem que não havia, aí, hibridismo, todo o poder, estadual e federal, provinha do povo. Sustentando a necessidade da criação de repúblicas estaduais, Joaquim Nabucco na verdade feria, pela extensão lógica do seu raciocínio, a própria monarquia, embora isso não estivesse em suas intenções. Não há como dissimular a contradição em que cai, quando tenta repelir a organização republicana no plano nacional. Ora, eu pretendo. E digo que apenas com o laço monárquico entre elas, as províncias do Império teriam muito maior proteção e muito maior garantia para o desenvolvimento da sua autonomia, do que se fossem organizadas sob a forma republicana, porque necessariamente pelas lutas e pelas competições provinciais a República tenderia a ser unitária. A República seria mesmo sustentada, para ser unitária, por todos os elementos liberais do país e, se não fosse por estes, sê-lo-ia pelos elementos reacionários. Em qualquer dos casos seria uma séria e grande ameaça ou de confiscação da autonomia local ou de desmembramento da comunhão. 330. R. Magalhães Jr. O que aí fica basta para dar uma ideia de como Nabucco conduzia a questão.
Ele entende que a monarquia deve fazer a federação porque sua obra tem sido inconscientemente, em parte, mas em parte também com imenso sacrifício próprio, uma obra nacional por excelência. Em primeiro lugar, fizera a independência. Em segundo lugar, no reinado de Dom Pedro II, a unificação do povo brasileiro. Em terceiro, a abolição, o que queria dizer a igualdade das duas raças vinculadas ao nosso solo. E, solenemente, a monarquia matou o colonialismo, matou depois o separatismo, o particularismo, matou o escravismo, e há de matar-se a si própria. Exclama o deputado João Penido, já com um pé no Partido Republicano. Um largo riso acolheu-o à parte do deputado mineiro. Já estava o discurso de Nabuco quase no fim. O que acontecerá em 1885 ia se repetir com o projeto de 1888, apresentado nos mesmos termos. A legislatura tocaria ao termo sem que tivesse sido votado. Asterisk. 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 Em outubro de 1887, sob a impressão das notícias referentes à moléstia do imperador, em cuja cura pouca gente acreditava, um membro da Câmara Municipal de São Borja propõe que se aprove uma moção, sugerindo a realização de um plebiscito nacional para decidir quanto à conveniência da sucessão, no trono, de uma mulher obcecada por uma educação jesuítica e casada com um príncipe estrangeiro. Aprovada por unanimidade, em janeiro de 1888, depois de inflamados debates, foi comentada com os mais vivos aplausos pelos elementos republicanos quer da província do Rio Grande do Sul, quer de São Paulo ou da Corte. Não demoraram a surgir pronunciamentos semelhantes, em várias outras câmaras municipais, as quais, a princípio, se dirigiram, como a de São Borja, às assembleias provinciais e, mais tarde, à própria Assembleia Geral do Império. Entre essas, viriam a se manifestar as câmaras de São Simão, Campinas, São Vicente, São João da Boa Vista e Limeira. Theodoro. Primeiro volume. 331. Na província de São Paulo, Ouro Fino, Aiuroca e Curvelo, em Minas Gerais, Resende e Barra do Piraí, na província do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o conselheiro Rodrigues Alves, que assumirá a presidência da província ainda sob o governo de Cotegipe, tentará reagir, mandando submeter a processo os vereadores, sem lograr nenhum êxito, pois a justiça não considerou subversivas as simples propostas para a realização de um plebiscito. João Alfredo, ao ser interpelado, sobre tais manifestações, pelo deputado João Penido, fez um longo discurso na sessão de 26 de junho de 1888, no qual declarou: Senhores, esta república é um desabafo dos desgostosos, a explosão dos espíritos impacientes e aterrados, que veem na mudança da forma de governo um remédio a males, cujas proporções exageram. Mas, se a revolução vier, invencível e triunfante, pergunto ao nobre deputado, que há de fazer o governo? Que providências há de tomar? Não consentir na manifestação da livre opinião? Não é possível, o governo não o faria, e o nobre deputado não o consentiria. Impedir a livre organização de clubes e sociedades dentro da lei? Também o nobre deputado não aprovaria, e não há de querer que o governo faça. Levantar o exército, chamar as reservas às armas, para combater-se uma república em embrião? E melhor dizermos que cresça e apareça. Depois ver-se-á com quem temos de cruzar as nossas armas, ou de ajustar as nossas contas. Deixar correr o marfim é o programa do governo, apartei o deputado Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior. Cresça e apareça passou a ser, por algum tempo, o slogan dos antirrepublicanos, colhido nesse discurso de João Alfredo. No dia seguinte, na coluna que assinava no País, Joaquim Nabuco levantava uma tese curiosa, a de que a princesa Isabel não estivera propriamente na regência do trono, mas no exercício de uma ditadura. Não se iludam os poderes públicos, escrevia o deputado pernambucano. A princesa imperial, no 13 de maio de 1888, abdicou a monarquia ditatorial, abdicou a monarquia tradicional, e investiu-se precisamente na ditadura popular, que 332. R. Magalhães Júnior. Há de durar enquanto ela for leal ao povo, cuja força há de vencer os que hoje o têm esmagado, asterisco. Asterisk. Asterisk. Deodoro ia se desligando dos partidos tradicionais do império, sem se desligar da ideia da monarquia, que ambos representavam, gravitando um e outro em torno do trono e dos favores do soberano. Conservava, intacta, sua fidelidade ao imperador, apesar de todos os atritos com os gabinetes e malgrado as turras com os ministros da guerra. O sobrinho, Clodoaldo, filho de Pedro Paulino, então aluno da Escola Militar de Porto Alegre, no seu entusiasmo, tomava atitudes um tanto atrevidas e se correspondia com o tio ilustre,
confessando-se inteiramente republicano. Era uma provocação, sem a menor dúvida. Se Deodoro o encorajasse, faria loucuras, agiria com precipitação ainda maior. Não era isso, porém, o que se dava. Do tio não vinham senão palavras de reprovação. E de reprovação violenta e desabrida, o que mostra quão longe ele estava de aceitar as ideias abertamente pregadas desde o famoso Manifesto de 1870. Em fins de 1888, teve a oficialidade do 13 Graus Batalhão de Infantaria, aquartelado em Porto Alegre, a singular ideia de apelar para a população, a fim de que a mesma contribuísse financeiramente para a compra de um grande e rico álbum, o qual, contendo as assinaturas de ponto quantos quisessem fazer donativos, seria enviado aos imperadores como um voto de adesão. Era uma manifestação de oficiais monarquistas que vinham quebrar a linha de severidade que o exército mantinha desde o início da questão militar. Publicado o apelo da oficialidade do 13 Graus Batalhão de Infantaria a 10 de setembro, 2 dias depois a Federação, de Porto Alegre, divulgava uma caricatura do mesmo apelo, sob o título de Voto de Caridade. Eram os alunos da Escola Militar do Rio Grande do Sul que apelavam para a população no sentido de que todos contribuíssem com um donativo para a manutenção das obras pias dirigidas pelo Padre Cacique de Barros. As quantias seriam depositadas na Caixa Econômica, em Diodoro. Primeiro volume. 333. Nome do padre, ficando encarregados de recebê-las os alunos Clodoaldo da Fonseca e João Maria Macalão. Além destes, assinavam a gaiata paródia os alunos Aristides Sampaio e Inácio Camargo. Clodoaldo apressou-se a remeter ao tio exemplares dos jornais gaúchos, Zero Mercantil e A Federação, com o apelo feito pelos oficiais do 13 Graus Batalhão de Infantaria e a macaqueação dos alunos da Escola Militar. Com certeza julgou que Deodoro, muito ressentido com o rumo que tomara a questão militar, ficaria contente, vendo em tal coisa um desagravo. Na sua resposta, porém, Deodoro assim se manifestou sobre o incidente. O voto de adesão do 13 Graus Batalhão de Infantaria é um verdadeiro e refinado disparate. Se isso seria em corpo da Guarda Nacional da Roça, quanto mais em um corpo de primeira linha. O voto de caridade foi uma ofensa e um insulto a camaradas, a superiores, a uma corporação militar. Quem tem tanto brio como tu não deve ferir os brios de outrem. Em seguida, passava a comentar, do seu ponto de vista, os ardores republicanos do sobrinho. República, no Brasil, é coisa impossível, porque será verdadeira desgraça. Quem quer república, quer que o Brasil seja dos Gaspares, Cotegipe, Paulino de Souza, etc. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem underline ela. Antes de chegar-lhe às mãos essa carta, enviada do Rio de Janeiro a 30 de setembro de 1888, Clodoaldo remetia a Deodoro nova missiva, com os mesmos entusiasmos juvenis pelo movimento republicano, que tomava corpo no Rio Grande do Sul. Dizia que a ideia do voto de caridade merecera muitos aplausos e que havia muita gente disposta a ajudar o asilo do Padre Cacique de Barros. Isso abrandou um pouco as reservas de Deodoro, quanto ao incidente, pois escreveu, em resposta: estimo que o auxílio prospere e que passe a má impressão do seu princípio, que foi péssimo, pela referência de ocasião. Continuava, porém, a manter a mesma severidade em relação às tendências republicanas do sobrinho. Renovava o conselho anterior, nestes termos: não te metas em questões republicanas, porquanto república, no Brasil, e desgraça. 334. R. Magalhães Júnior. Completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararam para isso, porque sempre lhes faltará educação e respeito para isso. Nem todos são homens da têmpera do grande Júlio de Castilhos, a quem darás lembranças e apresentarás os meus respeitos. Deodoro ainda não tinha, como se vê, a mais leve inclinação pelo regime que se pretendia fundar, em substituição à monarquia. Nos quartéis, crepitava, porém, a chama do republicanismo, contagiando alunos da escola militar e a oficialidade jovem. Não tardariam a verificar-se novos incidentes, indicativos desse estado de espírito. A 3 de novembro de 1888, Tomás Coelho resolve, no desempenho de suas atribuições de ministro da Guerra, fazer uma visita de inspeção à escola militar, então localizada à Praia Vermelha. Avisados com antecedência, alguns alunos que comandavam pelotões combinam entre si desacatar o ministro, recusando-se a apresentar-lhe armas e dando vivas à República. Entretanto, os conjurados deixam de cumprir a palavra, tomados de timidez.
Ante o comandante da escola, General José Clarindo de Queiroz, o ministro Tomás Coelho e sua comitiva. Revoltado com a quebra do compromisso espontaneamente assumido pelos demais, um aluno tira o sabre que trazia à cintura, tenta parti-lo de encontro ao joelho e, não o conseguindo, atira-o ao chão, entre invectivas dirigidas aos companheiros, cuja defecção o indignara. Há um rumor na comitiva. Não poderia passar despercebida ao ministro atitude tão escandalosa. O general Clarindo indulgentemente explica a Tomás Coelho: este moço tem estudado demais. Anda muito nervoso. Chamava-se o moço rebelde Euclides da Cunha. Desligado da escola militar, seria remetido à fortaleza de Santa Cruz, onde ficaria preso durante um mês. O incidente não teve outras consequências, mas serve para demonstrar o estado de espírito reinante na escola militar. Nesse mesmo mês, isto é, a 22 de novembro, verifica-se em São Paulo um incidente rumoroso, com as características de uma verdadeira crise. O chefe da Polícia Paulista, Bacharel José Joaquim Cardoso de Melo Júnior, foi o responsável pela deflagração do incidente, ao fazer com que seus agentes invadissem Diodoro. Primeiro volume. 335. O quartel do 17. Graus Batalhão de Infantaria, sem autorização do seu comandante, para lá dentro prenderem soldados acusados da provocação de distúrbios. O comandante daquela unidade, Major Honorato Cândido Ferreira Caldas, revidou a intromissão. Estabeleceu-se tremendo conflito entre forças da polícia e forças do exército. A imprensa acolheu os protestos de Honorato Caldas e de sua oficialidade, principalmente a província de São Paulo, de tendência nitidamente republicana, asterisco. O ministro da Guerra tomou, desde logo, a providência de remover o 17. Graus Batalhão de Infantaria para a corte. Tal medida, que vinha prestigiar o chefe de polícia Cardoso de Melo Júnior, repercutiu desfavoravelmente em São Paulo e foi explorada ao máximo pelos republicanos. Promoveram estes manifestações populares àquele corpo militar e aos seus oficiais, em praça pública, fazendo exaltados discursos, entre outros oradores, Campos Sales, Bernardino de Campos e Rangel Pestana. A exaltação popular foi tamanha que grupos numerosos saíram do comício para assaltar o palácio da presidência da província, o que deu lugar a novo conflito, com mortos e feridos. O ministro Tomás Coelho, recebendo tão graves notícias, ficou preocupadíssimo. Tão preocupado que foi esperar o 17. Batalhão de Infantaria no Realengo, a fim de dar-lhe, desse modo, uma prova de interesse e de apreço, capaz de minorar os efeitos desfavoráveis de sua intervenção inicial no assunto. Em face desses acontecimentos, a atitude de Deodoro chegou a dar a mim impressão de transigente. E que, de uma parte, o irmão exercia o posto de ajudante-general do Exército, a segunda autoridade, depois do ministro da Guerra. Por outro lado, suas relações pessoais com João Alfredo eram excelentes. Abolicionista, Deodoro fora um dos generais que, meses antes, a 26 de junho, tinham festejado João Alfredo, comparecendo ao banquete que lhe ofereceram, no salão do Cassino Fluminense. Além de membros do corpo diplomático e dos ministros de Estado, tinham comparecido 66 deputados, 8 senadores, os generais Deodoro, Clarindo de Queiroz, B. Aurepaire Rohan, Miranda Reis e alguns almirantes, como Ladário e J. Seguai. Considerado o fato zero. Asterisco, com a República, mudou de nome, passando a ser o Estado de São Paulo. 336. R. Magalhães Júnior. De que se tratava de uma situação conservadora, prolongamento da que o Barão de Cotegipe chefiara, era grande, sem dúvida, o prestígio de João Alfredo, parecendo caminhar para o esquecimento a famosa questão militar. A Revista Ilustrada, ao surgir o caso de São Paulo, apresentará em sua capa a figura de Deodoro apertando a mão de João Alfredo com esta legenda: os últimos acontecimentos cremos que o governo e o exército, colocados como se acham sobre o terreno liso e seguro do patriotismo, hão de encontrar, para os últimos acontecimentos, uma solução que seja digna de ambos. O governo, porém, parecia querer contemporizar e Deodoro, sob a pressão dos colegas de farda, convocou extraordinariamente o Clube Militar. A reunião se realizou a 29 de novembro, precisamente uma semana depois dos graves acontecimentos de São Paulo. O Clube Naval enviou uma comissão, que o representou oficialmente, em retribuição ao gesto de solidariedade do Clube Militar no incidente do capitão-tenente Leite Lobo. A linguagem que Deodoro fala, nesse momento, é a da ponderação. Posso assegurar aos meus camaradas, declara, que o senhor conselheiro ministro da Guerra e o ajudante-general do Exército tomam o maior interesse pelo 17. Graus Batalhão de Infantaria. Tal declaração,
Porém, não basta. O Major Henrique Valadares propõe que o Clube Militar se manifeste através da seguinte moção: 0 Clube Militar, aderindo ao protesto firmado pela briosa oficialidade do 17 Graus Batalhão de Infantaria, em consequência do conflito provocado no interior do quartel do dito batalhão, pelo chefe de polícia da província de São Paulo, Bacharel José Joaquim Cardoso de Melo Júnior, confia no patriotismo do governo para que dê uma solução orosa aos brios da classe militar. Ficou nisto a intervenção do Clube Militar. A 30 de novembro, o Marechal Severiano Martins da Fonseca, como ajudante-general do Exército, dirigiu minuciosa exposição ao ministro Tomás Coelho e lhe fez ver a impossibilidade de ser mantido Cardoso de Melo Júnior como chefe de polícia de São Paulo. Como tardassem as providências do governo, o irmão de Deodoro ausentou-se do seu posto, pedindo exoneração. Foi demitido, finalmente, o chefe de polícia, por decreto de 1 Graus de dezembro e com a Deodoro. Primeiro volume. 337. Nota de abem do serviço público. Exigência partida da oficialidade. Assim, ficou encerrado o episódio que, na frase de Tomás Coelho, as intrigas e mexericos dos noveleiros estavam explorando como a nova questão militar. Asterisco 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 o nome de Deodoro. Sua personalidade, sua figura de líder militar, seu prestígio incontestável nas classes armadas, eram um centro de constantes explorações políticas. Para ele convergiam os descontentes, os que tinham reclamações a veicular ou reivindicações a satisfazer. Quando se dão os acontecimentos de São Paulo, incide Deodoro nas cogitações de Tomás Coelho para comandante das armas de Mato Grosso. O ofício, que o convida para aquele posto, leva a data de 30 de novembro. Seria uma deportação dissimulada. Na distante província, longe do ambiente da corte e do clube militar, Deodoro perderia a expressão e se tornaria, em pouco, figura apagada, talvez de pronto esquecida pelos mesmos que agora o incensavam e aplaudiam cada um de seus gestos afirmativos e desassombrados. Quintino Bocaiúva, ao comentar a notícia, O País, declara que o grande soldado vai ficar às ordens do presidente da província. É quanto basta para susceptibilizar Deodoro. Tanto mais que seu irmão, João Severiano da Fonseca, o adverte por escrito de que isso é um plano para anulá-lo. Afastado Deodoro para Mato Grosso, o ajudante-general Severiano Martins da Fonseca seria forçado a pedir demissão, em vista das desfeitas que lhe farão, ou a teria secamente, como uma satisfação aos bacharéis, aos casacas. Termina essa advertência com este conselho: não embarque sem instruções por escrito, não embarque sem a nomeação independente do presidente. É uma questão de tudo ou nada, ou você continuará com o respeito, simpatias e admiração do povo, e o futuro é seu, ou bigodeado, como uma criança, e será completamente abandonado. O pretexto ministerial para o envio de uma personalidade do destaque de Deodoro para Mato Grosso é o rompimento de relações entre o Paraguai e a Bolívia com a perspectiva de uma luta que 338. R. Magalhães Júnior. Talvez importasse em violação do nosso território por algum dos beligerantes. É uma hipótese remota, mas que serve aos propósitos da política conservadora. Deodoro compreende perfeitamente. Que querem é desterrá-lo. E faz exigências, a fim de tornar difícil a aceitação do novo posto. Com data de 10 de dezembro, dirige-lhe o seguinte ofício ao ministro da Guerra, ilustríssimo senhor conselheiro Tomás José Coelho de Almeida. Propôs-me V Excelência para o cargo de comandante das armas da Mato Grosso, e eu desejo corresponder com o maior interesse à delicadeza e cavalheirismo com que V Excelência me tem tratado, e mais ainda dar-lhe provas de apreço pelo interesse e dedicação que tem mostrado pela corporação a que pertenço e acho de dever apresentar-lhe estas considerações. Presentemente que as repúblicas do Paraguai e da Bolívia estão em litígio armado que pode trazer como consequência a intervenção da Argentina, por causa do território 9 do Chaco, e complicações com a aquela província por invasão de território, o comando das armas de Mato Grosso assume outra importância que ora não tem, por isso que, tendo de operar, será obrigado a fazê-lo quase independente do governo central, por ficar quase completamente separado da corte. Esse semando, em circunstâncias normais, até agora tem sido exercido por coronéis e tenentes-coronéis, quase sempre cumulativamente com a presidência da província. Não parece bem que em circunstâncias extraordinárias o seja por um marechal sem a presidência. Nestas circunstâncias, em que sua responsabilidade se enormiza, é de todo o interesse que haja acumulação. No primeiro caso é um comando só menos e sem importância, muito aquém da minha posição e com a agravante de ser quase conjuntivamente com a nomeação de outro presidente, jovem inteligente e criterioso e meu afeiçoado, asterisco, mas a quem terei de ficar subordinado e dependente.
Asterisco, refere-se ao presidente Antônio Herculano de Souza Bandeira, que só se empossou a 6 de fevereiro de 1889, sendo substituído no mesmo ano, ao ascenderem os liberais ao poder. Diodoro. Primeiro volume. 339. No segundo caso, o de forças em observação ou operações, longe ou completamente separado da corte, o presidente. Nem sempre é um socorro, antes sempre um tropeço. Ainda, dado o caso de necessidade desse comando de forças no Rio Grande e no Paraná, e então, o comando de Mato Grosso será uma espécie de destacamento, um corpo avançado operando isoladamente como já o fez na Guerra do Paraguai e de importância tão pequena, relativamente, que seus comandantes foram sempre coronéis, e isso em circunstâncias muito mais graves, pois iam combater duas invasões e conquistas, as do Rio Paraguai e as do território de Miranda.